Começa agora mais um programa na livraria e hoje nós temos um convidado especial. Convidado vindo da Argentina. Nós vamos conversar com Agustín Martinelli, um companheiro do nosso querido paleontólogo William Nava. E na sequência, como sempre, nós vamos ouvir o nosso sommelier, falando das delícias do vinho, da nossa adega e das novidades deste mercado importante para a nossa cidade. E como sempre, 3 livros, um best-seller, um prata da casa e um do nosso sebo cultural. Não saia daí! Estamos conversando com Agustín Martinelli, paleontólogo vindo da cidade de Argentina, um país onde a paleontologia tem um destaque fundamental. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria, Agustín. Muito obrigado pelo convite, principalmente por William Nava, que me convidou aqui a Marília e aqui ao programa de você. Agustín, nós percebemos que a paleontologia ela tem um significado importante para a pesquisa, para a cultura em si. Você nasceu na Argentina? Nasci na Argentina, nasci próximo a Buenos Aires, uma cidade pequena que se chama Merlo. E bom, mas há uns 5 anos que estou aqui morando no Brasil. Primeiro no Uberaba e agora estou em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. E como é que nasceu essa parceria? Como é que você conheceu o nosso grande William Nava? Olha, a gente se conhece há muitos anos. Acho que do início há mais de 15 anos a gente começou a trocar cartas. Mas não cartas por e-mail, cartas em papel, coisa que já não é comum, né? A gente trocou bibliografia, informação, e depois eu conheci ele pessoalmente há uns 10 anos, que eu vim para a região a visitar o museu. E aí começou uma parceria muito boa, porque essa parceria, além da parceria científica, inclui uma parceria da mensagem. Então é muito bom fazer o trabalho e além ter um amigo no campo, né? No campo da paleontologia. E na sua região, conta um pouco como que é essa busca pelos fósseis na sua região. É uma região rica de fósseis. Lá na Argentina, a gente tem uma vantagem muito grande, que é que a maioria da região onde tem os fósseis é uma área seca e desértica. Ou seja, a gente não tem muita vegetação. Essa cobertura de vegetação que acontece no Brasil quase que não existe lá. Então, o paleontólogo pode ir caminhando pelo campo, em todas as regiões montanhosas, e ver a rocha, e ter a possibilidade de achar fósseis. E assim é que a gente acha muitos fósseis. Aqui no Brasil, acontece que o clima mais úmido, mais quente, faz que a montanha, a região, fique com uma cobertura vegetal. Então você não consegue enxergar a rocha. Você tem que ir para uma estrada, nas margens das estradas onde a máquina cortou a rocha, e aí olhar e procurar fósseis. Então fica um pouco difícil, mas é muito rico paleontologicamente aqui no Brasil. E como os fósseis que você acha aqui no Brasil e os fósseis que acha na Argentina têm muita relação, muitas relações de parentesco, ou seja, são quase que o mesmo, muitos paleontólogos argentinos e brasileiros trabalham em parceria, com o objetivo de comparar essas faunas do Cretáceo, do Jurássico, do Triássico, e assim entender a paleontologia da região, mas a nível sul-americano, a nível bem maior, uma escala bem maior. O sucesso aqui
o William Nava, em parceria aí com as universidades, com vocês paleontólogos, é o titanossauro, que é o maior fóssil encontrado até hoje. E lá na sua região? A gente tem muitos titanossauros, alguns de grande tamanho, que chegam a atingir uns 40 metros de comprimento. Temos muitos terópodes, carnívoros, todos devido a essa diferença no clima que faz que a gente consiga achar mais dinossauros. Eu até gostaria de falar que o Williams não só achou esse dinossauro, que é fantástico para esta região, mas também acha um monte de outros animais que às vezes não são tão chamativos para a população, porque não são gigantes, mas que para a ciência são únicos. Por exemplo, ele tem um olho tão bom para o campo, William, que ele acha peixes de muito pequeno tamanho, outros animais como anuros, lagartos, cocodilomorfos, que fazem todo um ecossistema dessa época. Então, além desse titanossauro gigante e muito importante para Marília e para toda a região de São Paulo, ele tem a capacidade de enxergar além e achar o animal que conviveu de lado, que vivia na mesma região, que para os paleontólogos é muito importante, muito importante, porque você enxerga toda uma foto da época, não só o titanossauro gigante. Então, nós como paleontólogos ficamos contentes de ter um parceiro dessa qualidade como para achar fósseis. O William, inclusive, ele se destaca aí nos famosos crocodilos, né, que ele faz questão de falar sobre, né, dente de outros animais da época. É muito importante você dizer isso daí sobre o nosso William, então não seria só o gigante, mas também os menores. Porque às vezes a gente esquece que, além dos dinossauros e esses dinossauros gigantes, tinha inclusive dinossauros pequenos, de diferentes grupos, e tinha, como eu já te falei, o William tem achado até invertebrados, como moluscos, carófitas, partes inclusive restos vegetais. Então, acho que a fauna e a flora formam esse conjunto, além dos dinossauros. E eu sei que os dinossauros são importantes para a divulgação, mas eu particularmente acho que o acervo do museu daqui de Marília, além desses fantásticos dinossauros achados por William, tem essa fauna que é incrível. Essa diversidade. Porque você tem uma foto panorâmica bem maior. É como enxergar bem maior, desde o detalhe minúsculo até o gigante titanossauro. É uma visão de todas as vidas que viveram ali na época dos dinossauros. E vocês estão indo para a cidade de Adamantina. E eu conheço bem esse trajeto aí, em razão da minha atividade comercial. E eu percebo que nada mudou, né? Nós buscamos os nossos territórios, né? O nosso trabalho, através do nosso trabalho, a nossa alimentação. E os dinossauros da época também viviam na mesma região, só que eles buscavam que tipo de alimento? Olha, os dinossauros e a fauna em geral formavam parte de um ecossistema no qual você tinha animais herbívoros, animais carnívoros, animais omnívoros. Então, geralmente eles estavam próximos a córregos, a lagoas, onde você tem uma possibilidade de achar alimentos, né? E aqui na região de Marília e todo o oeste paulistano, teve um ecossistema propício, né, para que essa fauna habite a região e depois fique fossilizada, né? E assim o paleontólogo possa achar os fósseis. A gente, como você comentou, vai para o campo agora, para um sítio que achou o William, e bom, vamos tentar escavar uns ossos que ele achou e tomara que esses ossos deem bem mais informação da região e dos animais que moravam aí. O nosso museu você conhece bem, nós estamos ali no espaço limitado ainda, né? Apesar do esforço do William em busca de um outro local,
Mas a administração está aí tentando adequar e atender o William no seu pedido, porque está aumentando a visitação no nosso museu aqui da cidade. Apesar de estar bem localizado, que é no centro da cidade, ele é pequeno. E o seu lá, o da Argentina, como que é? Fala um pouco dos espaços. O Museu de Buenos Aires é um museu muito antigo, tem mais de 200 anos, e é um museu incrivelmente grande, tem uma diversidade além de fósseis, tem fauna da Argentina, de outras regiões do mundo, fauna e flora, inclusive, mas tem outros museus na Argentina, no interior, que também são muito grandes. Porque eu acho que na Argentina a paleontologia teve e tem uma tradição muito antiga. E nos últimos anos, por sorte, também o governo tem ajudado muito e tem feito um investimento muito grande na ciência. E você tendo recursos, você pode ampliar, fazer uma nova réplica de um dinossauro, ter uma equipe de técnicos e paleoartistas trabalhando em harmonia e para melhorar o museu. Então, sem querer comparar muito, eu acho que tomara que o investimento aqui no Brasil seja ainda maior no futuro, porque ter um museu é como ter uma cara linda para a cidade. Cartão de visita. Sim, por o fato de que você pode atrair o turista, gera recursos culturais, e bom, é mais um atrativo para a cidade. E é gostoso você sair do museu e ficar, uau, que é incrível o que nessa região tem e como a gente da cidade cuida desse patrimônio. Porque no fundo é patrimônio do brasileiro, patrimônio da humanidade. O sonho do William é ter uma réplica dessa, de dinossauro. Ele está lutando aí. Eu acredito que os administradores públicos também, com certeza, vai auxiliar nessa busca constante que é ter essa réplica. Mas pelo que eu estou ouvindo você, seu país, a importância desse museu no seu país, nós aqui, se cuidarmos desse avanço, dessa história, né, nós temos aí grandes possibilidades de tornar isso aqui numa estância. Eu acho que sim. Eu acho que o sonho de William de ter um dinossauro teria que se concretar em breve, porque não é nada difícil, nem astronômico. Uma coisa... Vale a pena o investimento. Vale a pena o investimento, e acho que uma vez feito o investimento, eles vão querer investir ainda mais, porque vai ser exponencial a mudança que vai gerar. Tem esculturas de dinossauros na frente do museu, no interior do museu, que se transformam no ícono dessa cidade. Acontece aqui mesmo no Brasil. Por exemplo, no Uberaba, no Museu de Peirópolis, um museu muito antigo aqui da região do Triângulo Mineiro, os dinossauros, a paleontologia é um ícone da cidade. Gera turismo, gera restaurantes que se chamam Odino Restaurante, comidas especializadas com nomes de dinossauros. Gera um turismo incrível. Então, eu acho que o difícil é fazer o primeiro investimento. Depois vai sozinho. Depois vão querer gerar ainda mais investimentos. Eu acho que o nosso museu não tem isso ainda, mas o museu ele agrega, por exemplo, camisetas com dinossauros, principalmente infantil, né, juvenil, brindes, né? Quando numa visitação é importante a pessoa ter o que comprar, porque é uma lembrança que vai levar daquela cidade, um investimento pequeno, né? E vai agradar as crianças. Mas você também é escritor. E quantos livros você tem publicado? Bom, eu acho que o paleontólogo faz ciência, né? E essa ciência às vezes é muito difícil. A gente fala de termos anatômicos, dos processos dos ossos, das vértebras, dos dentes, e fica difícil. Então eu sempre gostei da divulgação científica, como que essa parte científica colocar também para o público geral, para a população.
Então eu, desde há muitos anos que em parceria com outros artistas, paleoartistas e paleontólogos, a gente tem escrito uns 6 livros de paleontologia, que incluem mamíferos da Argentina, dinossauros do Brasil, evolução do homem. Então, bom, eu respondendo a tua pergunta, eu tenho escrito uns 6 livros, 2 ou 3 mais para criança, outros para um público mais geral, mas o objetivo é esse, além de fazer a publicação científica, que é bem difícil de ler, porque tem que ter você uma formação, fazer essa divulgação para que cada um de nós possa enxergar esse mundo bem mais fácil, de um jeito mais fácil. Nós aqui na livraria, nós temos várias editoras, principalmente no campo da ilustração. E as crianças, elas adoram comprar os livros com os dinossauros e tal. Desperta o interesse nas crianças, né, em razão disso. Mas, falando ainda de literatura, eu e o William, nós estamos para lançar um livro, inclusive já terminei de escrever, está no finalmente, e a gente percebe, quando escrevendo essa narrativa desse tesouros escondidos, né, eu passei a lidar com 50, 60 milhões de anos. Aí eu percebi que a vida é muito curta do ser humano. É mesmo. O que você tem aí para falar desses milhões de anos e que conselho você dá aí para nós aproveitarmos mais a nossa vida? Olha, eu acho que eu como paleontólogo, a gente enxerga o curta que é a nossa vida e como que o homem acha que às vezes tem esse poder nesse universo, nessa natureza, mas no fundo aí você percebe que não, que a gente tem uma vida bem curta, que tem que aproveitar de um jeito saudável, de um jeito bom. Porque, bom, eu como paleontólogo, ao enxergar essa história da vida no passado, esses milhões de anos nos quais um monte de animais viveram, se extinguiram, eu penso que, bom, que o humano, que nós somos mais um pedacinho bem pequeno dessa história. E nós não temos que ter essa arrogância de pensar que somos o centro do mundo, o centro de todo, porque depois acontece o que acontece, né, com os desastres naturais, que a gente acha que pode controlar o mundo, que tem a capacidade de destruir todos os campos para fazer plantações de canha, plantações de soja, e achar que nada vai acontecer. Nós temos que lembrar sempre que somos um pedacinho da Terra. A importância de conservar, principalmente, a floresta, né? Porque nós, brasileiros, somos os donos da maior conservação, né, ecológica do mundo, né? E parece que a maioria dos brasileiros não estão enxergando isso como uma riqueza, né? O desmatamento está correndo solto. Então, como você disse, é muito curta a vida e existem coisas maravilhosas, inclusive uma delas é ler um livro seu, ir com o William até a rocha, não é? E às vezes aqui na nossa cidade tem pessoas que nem conhecem o Museu de Paleontologia ainda. Por isso é muito importante uma visita sua e esse trabalho que o William está fazendo para a nossa região e nossa cidade. Eu tenho uma curiosidade, talvez você possa até esclarecer para mim e para os nossos telespectadores, porque os fósseis, eles estão nas rochas, na altura, no ponto mais alto. E como você explica aí, como é que esses fósseis ficaram ali cravados na rocha, na altura? Como que era o comportamento dessa área? Geralmente, originalmente, os fósseis, ou seja, os ossos, antes de ser transformados a fósseis, de se fossilizar, geralmente se depositavam em áreas, em relevos baixos, próximos a um córrego, a uma lagoa.
depois uma cobertura de sedimento, de areia, areia mais fina, mais grossa, iria fazendo uma coberta desses fósseis. E bom, a rocha, esses sedimentos se compactavam e formavam uma rocha. Mas isso fica embaixo, né, como você falou. A nossa corteza terrestre está dividida em muitas placas. Essas placas geram movimentação. E essa movimentação gera que o relevo se modifique. Por exemplo, se faz um plegamento e faz que algumas rochas fiquem para cima, outras fiquem para baixo. Aí gera um relevo, uma montanha, um vale do rio. E a erosão, por exemplo, vento, água, principalmente esses são os principais fatores, faz que a rocha se erosione, né? Que vai limpando a sua superfície. Então, um fóssil que estava soterrado embaixo, pelo plegamento da corteza, pela estruturação da superfície terrestre, ficou acima. E com a erosão do vento, da água, a mesma erosão humana, fazer uma escavação, por exemplo, você coloca à vista, para que o paleontólogo possa observar esses fósseis. E aí é que, por exemplo, temos um caracol acima de uma montanha. E mesmo áreas que, por exemplo, hoje são secas, às vezes foram no fundo do mar, ou fundo de uma lagoa, uma região bem mais úmida que atualmente. Então, essa dinâmica da superfície terrestre faz que os fósseis apareçam em diferentes regiões. É aí onde vem os 65 milhões de anos. Todo esse é um processo bem devagar. Bem devagar. Ou seja, a nossa vida curta nem percebe essas mudanças. Às vezes sim, você tem, por exemplo, como acontece em muitas regiões daqui, que cai parte de um morro, cai. Bom, é um processo geológico. A água faz que esse morro solte. É um processo de erosão. Essa rocha que solta pode deixar a descoberta um grande dinossauro, por exemplo, que estava soterrado. Então, é um processo de erosão geológico que demora, às vezes, muitos milhões de anos. Eu percebo, depois que eu conheci o nosso paleontólogo, William Nava, eu passei a observar as camadas. E você vê a diferença de uma camada, de outra camada, de cores, e aonde vem essa sua explicação. Que cada camada daquela tem alguns milhares de anos, né, para ser construída ali com o clima da época. E tem uma característica, cada camada, além de uma cor e uma estrutura, ela representa um ambiente às vezes diferente. Uma camada representa uma praia, outra camada representa um córrego, outra camada uma lagoa. E são ambientes diferentes representados em diferentes camadas. As cores, né? As cores. É uma obra de arte, né, da natureza. Mas, fala aí dos projetos entre você e essas parcerias que você tem com a nossa região. Bom, eu com o William, a gente tem muitas parcerias. Por exemplo, um dos projetos que estamos fazendo é a descrição de um esqueleto, redescrição do crânio e descrição de um esqueleto de um cocodrilomorfo, que é tipo um parente dos jacarés, dos cocodrilos, parente bem antigo, né? Bem distante também. Que, bom, o esqueleto deve ter um comprimento assim, de uns 30, 40 centímetros, e nunca foi descrito o pós-crânio. O pós-crânio significa detrás da cabeça. A gente vai estudar como ele se movimentava, como era a estrutura dos ossos da mão, do pé, e tentar comparar com outras formas extintas e recentes. Vai ser muito importante esse estudo para a região, porque, bom, é um jacaré muito raro, porque era herbívoro. Era um cocodrilo herbívoro, que não é o comum, né? Atualmente todos os cocodrilomorfos são carnívoros e moram nos córregos, no mar. Mas esses jacarés daqui da região eram principalmente terrestres e eram omnívoros, comiam um pouco de tudo. De plantas, sementes e possivelmente insectos e pequenos vertebrados, totalmente diferente da alimentação de um jacaré atual.
esse é um dos projetos grandes que a gente tem. Depois temos uma nova localidade que o William achou em 2009, a uns 100 quilômetros daqui, que bom, a gente tem uma diversidade faunística enorme. Temos peixes que atualmente não vivem na região, ou seja, grupos de peixes que já não estão aqui, que já se extinguiram. Temos anuros, tipo sapos e rã, que ainda a gente não sabe bem de que grupo pertencem. Temos jacarés que seriam de um crânio mais ou menos de um comprimento de uns 50 centímetros, até animais bem menores. Temos dinossauros, titanossauros também, só que não temos um esqueleto, temos ossos do crânio, ossos da cauda e da pata. Também temos invertebrados na região. Então, esses dois projetos são os principais, mas a gente está tentando procurar outros afloramentos e achar novos sítios com fósseis para novos projetos. Mas fala aí da sua preferência por livros. Sabemos que a Argentina tem ali as maiores livrarias praticamente do mundo. Bom, eu fico contente porque desde criança eu tive essa relação criança-livro, como que acho que principalmente em Buenos Aires, que é um foco cultural grande, as livrarias estão na vida da gente que mora lá, e eu gosto demais de ler. Alguns livros assim que eu realmente adoro são, por exemplo, o Baudolino, de Umberto Eco. Eu gosto muito de 100 Anos de Soledade, de Gabriel García Márquez. Gosto muito de um livro de contos curtos, de ficções, que se chama Ficções, não sei a tradução, de Jorge Luis Borges. E, bom, a literatura dela é muito forte e é interessante porque você mistura livraria com café, com cinema, com teatro. Então tem essa mistura cultural que está toda tem uma interligação muito forte. Nós estamos aí, são 5 anos com esse projeto nosso e percebemos já um certo interesse pela população em razão de tudo isso que você disse, agregar essas outras atividades, né? Por exemplo, você trazer para esses locais, criar um espaço para artista na área de pintura, para poetas, escritores, uma galeria de artes, né? E todo esse movimento cultural com certeza vai alimentar aí a preferência das pessoas ainda buscar o livro físico, não é? Sim. Eu acho que é importante desde criança, que a criança já consiga valorar esse livro físico e essa leitura, né? Porque quando você gera essa ação desde criança, você, bom, é tipo uma costume assim, que vai ficar nela. É interessante que a sua preferência por livros, dos autores que você citou, Humberto Eco, o Garcia, são campeões de venda aqui na nossa livraria. Eles tinham uma preferência muito grande por esses escritores citados. Mas, Agostinho, foi muito bom conversar com você. A sua visita veio num momento bastante oportuno, em razão da paleontologia na nossa cidade ter aí um destaque já para a população. Eu agradeço imensamente a sua visita e muito obrigado. Bom, eu também agradeço ao senhor, ao William Nava por ter me convidado aqui a Marília. Tomara que a minha ideia é sempre voltar ao menos uma vez ao ano. Eu estou aqui fazendo parcerias e tomara que essa parceria seja tão comprida como o tempo geológico. Legal. Assim que, muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos com Agostinho, vindo lá da Argentina para um trabalho junto com o William Nava. Projetos interessantes aqui para a nossa cidade de Marília.
Olá, eu sou o sommelier Luiz Esculto e vim para falar mais um pouco sobre o universo do vinho. Hoje o tema são estilos de vinhos. E você sabe que os estilos estão vinculados às videiras, ao ambiente onde as videiras se propagaram no planeta. Neste sentido, eles são divididos em vinhos com estilos do Velho Mundo e vinhos com estilo do Novo Mundo. Quais são os países que formam este entorno ambiental para a excelente produção de vinhos? No Velho Mundo nós temos aí a França, Inglaterra, Áustria, Alemanha, Portugal, Espanha, a Áustria e a Grécia em particular, né? Enquanto que no Novo Mundo nós temos aí o nosso Brasil, os Estados Unidos, Austrália, Chile, Argentina, Nova Zelândia e os vinhos que são excelentes que vêm lá da África do Sul. Mas ainda existem outros elementos que podem nos fazer compreender este universo de estilos de vinhos. No caso dos vinhos do Velho Mundo, são vinhos com um teor alcoólico menor. Isso quer dizer que tem um corpo mais leve. Ele é um vinho que tem uma característica muito particular, ele é muito seco. Com esta secura gerada, inclusive, na boca, ele tem associado uma alta acidez. Os aromas são bem sutis, bem marcados. Você tem notas de terra, notas de ervas, notas minerais. São as mais comuns. Ele tem, este estilo de vinho, uma grande capacidade de envelhecer em garrafa, o que vai facilitar uma maior resistência à oxidação quando essa garrafa for aberta, né? Em suma, eu diria que estas são as principais características deste estilo de vinho, de vinhos do Velho Mundo. Ao passo que os vinhos gerados no Novo Mundo são vinhos com teores alcoólicos mais elevados. São vinhos que também pela presença de tanino tem um corpo mais elaborado. A gente chama de mais encorpado, né? E na degustação se diferencia porque ele não é tão seco, né? Ele apresenta uma baixa acidez, né? Os aromas são um pouco mais robustos, as frutas aparecem, os aromas de geleia ficam bem demarcados, né? E ainda diferentemente dos vinhos de estilos do Velho Mundo, os vinhos de estilo do Novo Mundo são vinhos para se beber mais rapidamente. São vinhos para se bebê-los ainda jovens, enquanto os vinhos de estilo do Velho Mundo são vinhos para se tomar na idade inicial do tempo de guarda, pelo menos 5 anos. Eu diria que com algumas dessas informações o telespectador poderá aí se alegrar na aventura de encontrar no mercado vinhos com estilos diferentes para a sua degustação e deleite. Eu fico por aqui e até o próximo programa. Muito obrigado. Quantas informações com o nosso sommelier! Cada programa, uma novidade, realmente um aprendizado. E quem quiser conhecer o nosso sommelier, aos sábados, que o comércio fica aberto até às 17 horas, ele permanece por algum tempo aqui na nossa adega. E o nosso convidado, o paleontólogo Agustín Martinelli, vindo da Argentina, é um estudante do nosso país, fazendo doutorado no Rio Grande do Sul, e nos presenteou com essa entrevista maravilhosa. Quantas informações importantes nesse mundo da paleontologia. E como sempre, encerro o programa falando de 3 livros. E hoje eu começo com
uma prata da casa. Eu estou falando de Ramon Barbosa Franco. Ele escreveu A Próxima Colombina. O lançamento foi aqui na nossa livraria. Foi um sucesso. Recebeu seus convidados, seus amigos jornalistas e realmente esse livro é um livro prata da casa que nós recomendamos com muito prazer. Ramon Franco. E agora nós temos aqui para os colecionadores. Nós temos um livro do nosso sebo cultural. Eu estou falando de Mestres da Pintura. Eu estou falando de Goiás. Um mestre da pintura, realmente. Para os colecionadores, venham garimpar do nosso sebo cultural. Goiás, mestre da pintura. E agora trata-se de uma preciosidade. Eu estou falando de um livro de Victor Hugo, Os Miseráveis, um livro para quem realmente gosta de ler. Pessoas que querem se manter informado. Eu estou falando desse clássico, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Termina aqui mais um programa na livraria. Agradeço a sua audiência e chamo a atenção para o nosso site, livrariamilani.com.br. Voltamos na próxima semana com o programa Na Livraria, através da TV Campus Unesp. TV Campus e você, aqui na livraria. Uma chalana bem longe se vá, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.